Oi, gente, boa noite. Terça-feira espetacular aqui no Gazeta Esportiva. Fique com a gente até às 7 da noite. Olha, em jogo que completou a 18ª rodada do Brasileirão, o Internacional venceu o Fluminense no Maracanã e assumiu a terceira colocação do campeonato com 35 pontos, 3 atrás do líder São Paulo e 2 do Flamengo. Veja os gols. O Internacional precisou apenas do primeiro tempo para despachar o Fluminense no Maracanã. Aos 22 minutos, Rodrigo Dourado roubou a bola na intermediária e tocou para Nico Lopes encher o pé, 1-0. O segundo do Colorado saiu no vacilo de Gilberto. Iago se antecipou bem e rolou para Jonathan Alves ampliar a vantagem. E o terceiro saiu outra vez dos pés de Nico Lopes, agora aproveitando a bola espirrada, 3-0. O resultado deixou o Inter na terceira posição, a 3 pontos do líder São Paulo. Existem erros que são coletivos, existem erros que são em função do adversário que força a marcação e provoca um erro, mas esses não. Foram erros assim, bizonhos, né? Erros infantis. É muito erro para pouco jogo. Um tempo praticamente definiu e depois eles ficaram atrás, por mais que a gente forçasse, não foi o suficiente. Comentamos agora lá dentro que é preciso não esquecer, mas tirar isso como ensinamento, que a desatenção ela custa muito caro, mas é preciso também ter uma reação para os próximos jogos. Não terminou nem o primeiro turno ainda. Falta uma partida para terminar o primeiro turno. Nós não ganhamos nada, ninguém ganhou nada ainda. Nenhuma equipe do Campeonato Brasileiro ganhou nada. Então é continuar com essa postura que a gente está tendo até agora, para que a gente possa, lá no final, conquistar aquilo que a gente fizer por merecer. E nesse momento a gente está merecendo coisa grande. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Realmente foi uma vitória surpreendente, apesar de o Fluminense não fazer aquele campeonato dos sonhos, nem ter uma equipe tão qualificada para pensar em título, mas 3-0 fora de casa, sem dúvida, um resultado e tanto. E o discurso é o mesmo que tinha, por exemplo, Carille no ano passado. Não ganhamos nada, e isso estava lá 11 pontos à frente do segundo colocado, por exemplo. Mas faz sentido, né? Tanto que mesmo estando 11 pontos à frente do segundo colocado, passou sufoco no final do campeonato, quer dizer, se não fosse a gordura acumulada, talvez tivesse perdido o título, ou se não fosse decisivo quando teve que ser nas últimas rodadas. De qualquer forma, mas há um indicador que você não pode ignorar, de qualidade de candidato ao título. Não tem como você... Se você comparar São Paulo e Internacional, o Miller pode até falar também sobre isso daqui a pouquinho, e me dar ou não razão, mas eu não vejo, em termos de qualidade de elenco, de time, muita discrepância. Está todo mundo muito igual. Talvez o Flamengo estivesse um pouquinho à frente e está em segundo lugar no campeonato. Então eu vejo um campeonato muito disputado até o final. E isso é bom, claro, né, para quem gosta de futebol. Boa noite, boa noite, Michele. Boa noite. Eu acredito que o Inter é um dos candidatos ao título, sim. Temos aí 6 equipes, Michele, candidatas ao título, né? São Paulo está na frente, não depende de ninguém, somente de si próprio. Então ele está tranquilo, livre, leve, solto ali na primeira colocação. Agora, o Inter jogou muita bola ontem, eu assisti o jogo. O time do Fluminense é fraco tecnicamente, assim como o time do Vasco e Botafogo. Acho que no Rio só tem o Flamengo, que é um time que tem muita qualidade. Mas o Fluminense, os 3 gols foram 3 erros da defesa do Fluminense. E o Inter, que não tem nada a ver com isso, aproveitou esses erros e conseguiu fazer 3 gols, decidir a partida já no primeiro tempo. Poderia ter feito o 4º gol no segundo tempo com o Potker, que carimbou o goleiro na frente do goleiro ontem, mas o time do Fluminense não tem qualidade, não tem competência para poder virar um resultado, principalmente de 3-0, contra uma equipe consistente como a do Inter. A gente agora vai dar a classificação e aí depois eu quero que vocês falem se justamente o Celso falou que... Você acha que as equipes são mais ou menos niveladas também? Sem dúvida. Sempre falei até que o Palmeiras, por exemplo, é muito parecido o time, do 1 ao 11, com qualquer outro grande do país. É claro que é. Vamos ver. Então, daqui a pouco a opinião do Miller. Vamos ver como está a classificação, faltando uma rodada para o encerramento do primeiro turno. São Paulo, do Miller, segue na liderança com 38 pontos. O Flamengo é o segundo com 37, seguido pelo Inter, 35, o Grêmio, 33, Atlético Mineiro tem 30,
Palmeiras também tem 30 pontos, mas está na 6ª colocação. Corinthians, 7º com 26, Cruzeiro 25, Fluminense e Botafogo 22, América Mineiro, Bahia, Chape 21, o Sport 14º colocado com 20 pontos, Vasco e Vitória 19, aí na zona de rebaixamento estão o Santos com 18, Ceará 16, Atlético Paranaense 15 e o Paraná, lanterninha com 14 pontos. Então vocês acham que Flamengo, Inter, Grêmio, Atlético Mineiro e Palmeiras tem aí mais ou menos um elenco equivalente? Não tem que tem um elenco... Elenco é uma coisa, time é outra. Tá. Time, então vamos falar as duas coisas. Time do 1 ao 11 é tudo equilibrado. Time. Flamengo, Grêmio, Palmeiras, para mim tá o São Paulo, até mesmo o Corinthians, tá tudo mais ou menos ali. Agora, elenco, daí quem tem mais elenco para mim é o Palmeiras, isso é indiscutível. E aí? Michele, isso é muito relativo, porque às vezes o time é campeão brasileiro e o treinador usa somente 3 ou 4 jogadores do banco de reservas ao longo do campeonato, que é até dezembro. Então, acho que... por que eu acho que é relativo? Porque o Cruzeiro, que tem um elenco e um time bom, está lá na 9ª colocação, com 25 pontos. Palmeiras está em Palmeiras 7º, né? Exatamente. Eu acho que do Palmeiras para cima... Do Palmeiras para cima que vão brigar pelo título. Agora, Corinthians e Cruzeiro... Esquece. Pode esquecer título brasileiro. Tá. Bom, então justamente aí, levando em conta, né, esse momento, a gente viu a classificação, a gente lança a nossa enquete para você de casa participar, levando em conta então os 4 primeiros colocados aí apenas do Brasileirão, tá? Tema da enquete de hoje. No momento, qual é o principal adversário do São Paulo na concorrência ao título do Campeonato Brasileiro? É o Flamengo? É o Inter que está na cola? Ou é o Grêmio? Então. Deixa eu voltar para a pontuação aqui. Se eu fosse avaliar do ponto de vista... Não, o Grêmio está com 33, hein? Sim, mas se fosse avaliar assim do ponto de vista time, por time, acho que é o Flamengo. 37, Isso eu não discuto, é o Flamengo. Mas se você considerar que Flamengo e Grêmio estão com as atenções divididas em Copa do Brasil e Libertadores, né, eu vejo o Inter como a maior ameaça para o São Paulo. E aí, Miller? Eu acho que essas 3 equipes, elas ameaçam o São Paulo porque tem qualidade, né? Independente das prioridades, né, que eles vão priorizar, eu acho que o Inter, o Grêmio e o Flamengo, essas 3 equipes, o campeonato para mim, Michele, está aberto ainda. Até porque o São Paulo não tem uma grande diferença, ele tem um ponto só de diferença em relação ao Flamengo. E não é que está jogando maravilhosamente Exatamente. Bem. Então, o que o Celso falou, eu dou razão a ele no sentido de que está nivelado o campeonato lá em cima da tabela. Porque essas 4 equipes, né, essas 3 equipes junto com o São Paulo, elas podem vencer o Campeonato Brasileiro sim, porque tem muita qualidade. Tá, mas tem que escolher uma, Miller. Quem que é aí o rival imediato mais forte? Então, é o Flamengo, é o Inter ou é o Grêmio? Na verdade, a maior ameaça. A maior ameaça. Para mim, o Flamengo. Pra mim também é o Flamengo. Ainda mais que chegou o Guerreiro. Exatamente. Não, chegou. Não vai poder jogar? O Guerreiro saiu, foi pro Inter. Então tá no Inter? É verdade, tá no Inter. Para, Celso. Olha, pra você ter uma ideia. Sei lá, então. Pra você ter uma ideia, o Inter... Não, é o Inter que chegou o Guerreiro. Chegou o Guerreiro. O Inter que deu liga, que tá com confiança, os jogadores estão jogando como o São Paulo, um futebol consistente. Agora chega o Guerreiro, que para mim é o melhor atacante, já disse no mês do domingo passado. Falou. Melhor atacante do futebol brasileiro. Então, ele chega para acrescentar. Então, para mim é o Inter. Então, o Inter é uma grande ameaça para o São Paulo. É? Olha só, se você pegar os times que foram campeões na Série B e mantiveram uma base, foram muito bem no ano seguinte, até brigando por título. Foi Vasco em 2011, foi o próprio Corinthians depois em 2008, 2009, e a gente está vendo agora o Internacional. Manter uma base, o time está entrosado, tem consistência, e ninguém tem acreditava padrão. no Inter. Não. Ninguém acreditava. Perdeu, trocou várias vezes de treinador e agora permaneceu com um treinador desconhecido, mas que entende de futebol. Você tá invocado com essa bota, hein, meu? Tá bonita, tá? O Celso, os dois estão com umas botas aqui, os coturnos que vou falar. Inverno, né? Inverno de São Paulo. Então, frio, chique, né? Chique demais. Ó, o primeiro turno do Brasileirão ainda nem acabou, mas a máquina de triturar técnicos aqui no país segue a todo vapor. Com uma incrível média de uma queda a cada rodada, as engrenagens dessa fábrica de trituração dão toda a pinta de que vai funcionar bastante até o começo de dezembro, quando encerra a Série A. A gente mostra agora para vocês quais clubes já se utilizaram desse expediente nesse campeonato. O Campeonato Brasileiro é uma verdadeira máquina de triturar treinadores. Na atual edição do torneio, nada menos que 18 técnicos já deixaram os clubes da Série A, com a incrível média de 1 por rodada.
5 equipes estão empatadas como aquelas que mais tiveram treinadores ao longo da competição: Ceará, América Mineiro, Sport, Botafogo e Vasco. A equipe Cruz Maltina demitiu Zé Ricardo na 9ª rodada e contratou o Jorginho, que caiu na noite desta segunda. A diretoria vascaína ainda não anunciou quem chega. O Botafogo começou o brasileiro com Alberto Valentim, que recebeu uma proposta durante a Copa e acertou a transferência para o futebol egípcio. Na sequência, assumiu Marcos Paquetá, que resistiu apenas a 4 rodadas e foi demitido para a chegada de Zé Ricardo. O Sport perdeu Nelsinho Batista logo na 2ª rodada e Claudinei Oliveira entregou o cargo depois do time ser goleado em casa pelo São Paulo por 3-1 no último domingo. O substituto ainda não foi anunciado. O América Mineiro perdeu Enderson Moreira durante a parada para a Copa. Contratou Ricardo Drubski, que pediu demissão 2 rodadas mais tarde, dando lugar para Adilson Batista. Já o Ceará, que demitiu Marcelo Chamusca na 6ª rodada, viu Jorginho deixar o clube com apenas 2 semanas de trabalho e agora aposta em Lisca doido para fugir do rebaixamento. Os outros 2 times que hoje ocupam a zona da degola apelaram para o velho expediente de demitir o treinador. O Atlético Paranaense deu um ponto final ao trabalho de Fernando Diniz e agora conta com Thiago Nunes, que dirigia o time de aspirantes. E o Santos não teve paciência e despachou Jair Ventura após a 14ª rodada, antes que os reforços pedidos pelo técnico tivessem condições de fazer a estreia. Cuca assumiu. Os demais times que estão lutando na parte de baixo da tabela também tiveram mudanças. O Vitória, 16º, demitiu Wagner Mancini e anunciou nesta terça a chegada de Paulo César Carpegiani. A Chapecoense, 13ª na tabela, demitiu Gilson Kleina e trouxe Guto Ferreira, que estreou com vitória diante do Corinthians na última rodada. E o Bahia, 11º, demitiu Guto Ferreira na 9ª rodada e trouxe Anderson Moreira. Dos times que estão no meio da tabela, o Fluminense teve o pedido de demissão de Abel Braga durante a Copa do Mundo. Marcelo Oliveira foi o escolhido para o posto e já balança no cargo. O Corinthians teve a saída de Fábio Carille para o mundo árabe. Osmar Loz, mesmo sob forte pressão, vai se segurando no cargo. E o Palmeiras decidiu não dar continuidade ao trabalho e demitiu o Roger Machado após a 15ª rodada. Felipão assumiu o comando do Verdão. Eles não trocaram o treinador durante a competição. O Lanterna Paraná com Rogério Micali, o Cruzeiro com Mano Menezes e os 5 primeiros colocados do campeonato. Atlético Mineiro com Thiago Largue, Internacional com Odair Hellmann, Grêmio com Renato Gaúcho, Flamengo com Maurício Barbieri e São Paulo com Diego Aguirre. Ô Miller, eu sinceramente não acredito as demissões de treinadores por incompetência dos treinadores. A incompetência está na gestão, está na diretoria. Sim. Em primeiro lugar, que contrata o técnico muitas vezes sem avaliar a condição dele. Então o erro é da diretoria, não é do técnico. Se não acha o técnico competente, por que contratou? Está todo mundo, não tem ninguém. Exceção feita a um ou outro que está começando agora, talvez você não tenha muita referência. Mas a maioria, todo mundo conhece o que já fez, como faz, como trabalha. Segundo ponto, normalmente dão a cabeça do técnico para se proteger, sabe? Para se esquivar das críticas da torcida, de conselheiros. É o que eles fazem. Eles não querem treinadores, eles querem escudos. E aí, quando trazem um grande nome, por exemplo, como o Filipão, na verdade, eles estão se protegendo. Porque, trouxemos um técnico competente, ou vitorioso, ou seja lá o que for. Se não der certo, a culpa não é nossa, nós tentamos. É isso. E não em nome de uma filosofia, não em nome de um trabalho no qual eles acreditam de verdade. Com exceção do técnico do Botafogo, que foi embora, né? Ele pediu para sair porque teve uma proposta boa
do futebol do Egito, né? Mas essas equipes Ceará, Chapecoense, Bahia, que trocam exaustivamente de treinadores, né? Então, acho que essas equipes são sérias candidatas ao rebaixamento, sim, entendeu? Acho que a circunstância do Palmeiras é outra, como você citou, a circunstância do Botafogo outra também, a do América, que chegou agora a Adilson Batista, que é muito competente. Então, acho que essas equipes que trocam 3, 4 vezes de treinador no ano, a tendência é o fracasso e segunda divisão mesmo. E chegou a hora do nosso Mesa Quadrada. Hoje, Guilherme Camargo e Vinícius Rodrigues mostram pra gente um olhar diferente do gol de falta da Chapecoense contra o Corinthians e também alguns lances curiosos que aconteceram em outras partes do mundo. Fala, pessoal! Tá chegando mais um Mesa Quadrada. Fala, Vinícius, beleza? Fala, Gui, tudo top? Você de casa, tudo bem? Sensacional. O Corinthians encarou a Chapecoense, se deu mal, hein? Pois é, e parece que tinha alguma coisa na água do Cleison, meu irmão. Tudo começa com essa jogada em que o Cássio, não sei como ele achou que ia conseguir pegar essa bola com a mão fora da área e o juiz não ia ver, né? Meu pai do céu, beleza. Aí cobrança de falta aonde o Cleison achou que ia chegar, dando esse carrinho no ar do nada. Que colocaram na sua bebida, meu filho? Aí a torcedora brincou com ele, o que ele fez? Jogou água nela. Que coisa feia, Cleison! E não é exclusividade da juizada de campo fazer besteirinhas, hein, Vini? Pois é, na semifinal da Taça Brasil de futsal, tem gente se enroscando, meu velho! Todo mundo jogando futsal e o árbitro achou que era patinação no gelo, olha lá. Só que caiu, bicho. Tira esse patins do pé aí, cara. Você se acha gordo? Pode até estar uns quilinhos acima do peso e tal, mas nunca subestime um gordinho. Olha a interceptação desse gordinho nesse jogo amistoso de basquete, cara. Foi demais e a galera foi ao delírio. Quem disse que gordinho não tem agilidade? Olha só, cara. Salvou o time e acabou o jogo. Simplesmente acabou. Sensacional. Ele felizão da vida. Você aí lembra do Wayne Rooney? Eu lembro. Você lembra? Lembro, craque inglês. Tá jogando no DC United. Conhece? Conheço, Estados Unidos. E ele deu uma aula de como se ter raça. Olha aí, o time do inglês estava empatando e precisava da vitória, então o goleirão foi pra área. Só que aí o time perdeu a bola. Aí veio o super-herói chamado Rooney e desarma o atacante, olha só. Cruzamento pra área. E não é que a equipe conseguiu fazer o gol no último minuto de jogo. Incrível, pelo amor de Deus. Valeu, pessoal. Esse foi o Mesa Quadrada de hoje. Lembrando você, quer dar dicas pra gente? Mandar piadinhas, alguma coisa assim? Hashtag Mesa Quadrada no Twitter. E no Instagram, @MesaQuadradaOficial. E domingo no Mesa Redonda tem uma resenha espetacular com o Ademar, que jogou no São Caetano. Coisa fina, sensacional. Não pode perder, hein? Domingão no Mesa Redonda. Beijo! Sinto seu dedo, mas não vejo a sua mão. Não sinto medo quando estou deitado olhando pro chão. Pararam de pegar no seu pé. Aleluia, né? Tá Já bem? não era sem tempo. Ó, deixa eu só mandar um beijo aqui rapidinho pra dona Gorete, Maria Gorete do Oliveira, lá do bairro Jacarandá, Taboão da Serra. Ela é corintiana, ela gosta muito do nosso programa, ela gosta muito do meu trabalho. Dona Gorete, considere-se abraçada, considere-se beijada, que Deus abençoe a senhora, viu? Seu filho me escreveu aqui contando um pouquinho da história de vocês. Um abraço bem grande meu, tá? Fica com Deus. E a Conmebol teve uma importante decisão nesta terça. A entidade máxima do futebol sul-americano decidiu
aí as sedes das finais únicas da Libertadores e da Copa Sul-Americana do ano que vem. Olha só, as cidades escolhidas serão Santiago, no Chile, para a final da Libertadores, e Lima, no Peru, para a decisão da Copa Sul-Americana. Segundo a Conmebol, os critérios para essa decisão foram organização, logística, segurança, tecnologia, aspectos políticos e sociais, alojamentos e mobilidade. E aí, vocês gostaram da escolha? Eu não conheço nenhuma das duas, mas acho que Chile deve ser legal. Santiago eu conheço e é uma das mais belas cidades da América do Sul. É muito linda a cidade. A questão é que não faz parte da cultura do sul-americano, né, viajar muito para partida de futebol. No passado nós já tivemos terceiras partidas decisivas em Libertadores. O Flamengo, por exemplo, acho que foi campeão no Uruguai contra o Cobreloa, se não me falha a memória, no Estádio Centenário. Enfim, é algo com o qual a gente vai se acostumar ainda, né? Final de Libertadores em Santiago pode ser interessante, é pertinho, se for um time brasileiro acho que dá para viajar, só não sei se teremos casa cheia. E final tem que ter casa cheia, senão para mim não é final. Eu não concordo não, Michele, eu acho que tem que permanecer, teria que permanecer, né, o mesmo critério, né? Joga final no seu país, né, normal, como sempre foi, que sempre aconteceu. Eu acho que eles disseram muito bem, né? Política, né? Logística, quer dizer, segurança, quer dizer, que outros países não são seguros. Santiago do Chile, como você disse, uma cidade maravilhosa, cresce muito na América do Sul. Mas Lima, Peru, Peru mesmo. Duvido, né, que o povo vai viajar assim. Uma coisa é a final de Mundial, né? Aí diferente, ó. Os corintianos foram, tal, bando de loucos, mas agora outra coisa é não sei pra cá. Bom, Copa do Brasil, Cruzeiro e Santos decidem amanhã no Mineirão uma vaga para a semifinal da competição. A Raposa entra em campo com uma importante vantagem. Após ter vencido o confronto de ida na Vila por 1-0, o lateral esquerdo Egídio falou da expectativa para o jogo contra o Peixe. Eu acho que nós temos que entrar com a atenção mais que redobrada, né? Por causa que certamente eles vão vir dando a vida. E do nosso lado também não vai ser diferente. Nós vamos entrar em campo também dando a vida. Porque nós sabemos do nosso objetivo, o que nós queremos. Então nós vamos entrar e lutar e brigar por avançar na Copa do Brasil. Então, o que nós fizemos lá na Vila Belmiro, que tivemos um desgaste enorme no vestiário, eu lembro como a gente ficou, mas comemorando, que é muito difícil de vencer lá. Então a gente não pode jogar isso, aquele desgaste todo, aquela concentração toda, fora, jamais. Então aqui nós vamos valorizar aquela vitória que tivemos lá na Vila. No Santos, o meio-campista Jean Mota falou com exclusividade ao repórter Alexandre Silvestre sobre o atual momento, né, do Santos na temporada e também sobre as dificuldades que a equipe vai encontrar no Mineirão. Confira. Se o Santos quiser sobreviver e avançar para a semifinal da Copa do Brasil, terá uma parada duríssima, complicada, missão enjoada, que é vencer o Cruzeiro no Mineirão. Jean Mota, qual o caminho menos complicado para essa tarefa ser cumprida? Acho que não tem um caminho fácil, né? A gente sabe que vai ser um jogo muito difícil lá, né? Eles têm uma vantagem, pouca, mas é uma vantagem boa. Vai estar jogando dentro de casa. Mas a gente vem conversando bastante, né? Vem se ajustando, se entrosando aos poucos, para que a gente possa sair com resultado positivo. Vocês perderam de 1-0 na Vila. Quer dizer, não basta ganhar na casa do Cruzeiro. É preciso fazer 2 de diferença ou então vencer por 1 gol e ir para pênaltis. Você acha que o Santos deve surpreender o adversário logo de cara ou ter calma, cautela? Vamos esperar, né, o que o professor Cuca vai dizer. Mas eu acho que a gente tem totais condições de ir lá dentro e conquistar uma vitória. Claro que é um jogo difícil, como eu falei, mas a gente tem condições de fazer 1 ou 2 gols ali para sair com resultado positivo. Se fizer 1, né, temos os pênaltis também, temos bons cobradores, temos o Vanderlei, que é um bom goleiro. Então a gente pode esperar um grande jogo e tentar surpreendê-los. Se analisar o time do Santos, Jean, vocês têm um grande goleiro, vocês têm bons laterais, muitos jogadores de qualidade no meio de campo, talento no ataque. O que está acontecendo? O que está faltando para esse time engrenar? Como eu falei, né, a gente está procurando catar o que o Cuca está querendo nos passar. É um treinador excelente, chegou agora há pouco, ele está conhecendo a qualidade de cada um. Espero que ele possa encaixar, né, cada um na sua posição ali, que a gente possa dar a volta por cima.
né, a gente vem, né, numa fase ruim. Esperamos conquistar uma vitória aí para nos dar confiança e creio que assim que a gente tiver uma confiança, ganhar os jogos, a gente vai dar uma engrenada no campeonato. O ambiente de vocês está bom no vestiário? Tá ótimo. Acho que o que preza esse clube aqui, esse ambiente maravilhoso que a gente tem, independente da fase. Claro que a gente se cobra dentro do vestiário, se cobra lá dentro, se cobra dentro de campo, mas a gente está todo mundo junto no mesmo barco, estamos todos unidos para que a gente possa sair dessa situação o mais rápido possível. Qual a principal virtude do Santos para esse mata-mata com o Cruzeiro que vale vaga na semifinal da Copa do Brasil? Acho que é união, né? União, vontade, né? Não pode faltar isso, né? Independente de qualquer coisa, que cada um possa estar no seu melhor dia, dando o seu melhor dentro de campo, para que a gente possa conquistar essa classificação. Lateral, volante, meia, tanto faz, você quer jogar? O importante é jogar, ajudar o Santos, né? Esse é o mais importante. E o Cruzeiro, o que tem de mais perigoso para vocês? Como eu disse, eles têm uma vantagem, então a gente pôde ver o jogo contra o Flamengo também, é um time que se fecha bem e sai muito rápido nos contra-ataques, então a gente já sabe disso, tem que tomar um certo cuidado, né? Então acho que o ponto mais forte dele é esse, né? Se fechar e sair no contra-ataque. Boa sorte. Valeu, um abraço. Depois da derrota para o Atlético Mineiro na Arena Independência por 3-1 no último domingo pelo Brasileirão, o Santos ficou em Belo Horizonte se preparando para o confronto diante do Cruzeiro. A maré do Santos anda bem baixa. Nem a chegada do técnico Cuca reverteu a situação, já que no acumulado desde a era Jair Ventura e juntando Brasileiro e Copa do Brasil, são 8 jogos sem vitória. Derrotado pelo Atlético Mineiro no último domingo, o Santos permaneceu em Minas para encarar o Cruzeiro, com o objetivo de evitar um desgaste maior. Claro que a gente fica um pouco cansado pela rotina de jogos, de viagens, mas creio que para quarta-feira vai estar todo mundo inteiro e com muita vontade de jogar. Além de driblar o cansaço, o Peixe precisa quebrar um tabu diante do rival, pois o time já enfrentou 2 vezes o Cruzeiro em duelos mata-mata na Copa do Brasil e foi eliminado em ambos. Gabriel falou da expectativa para o jogo desta quarta e sobre o que o Santos precisa fazer para reverter a derrota de 1-0 e conseguir a vaga nas semifinais. A gente sabe que é um grande jogo contra uma grande equipe, isso motiva qualquer um, até pela camisa do Santos, e saber que é uma decisão, que nomes ficam marcados nesse tipo de jogos. Então, acho que jogar junto, muito compacto, ter bastante a bola. A gente sabe que se tomar um gol fica muito mais complicado, então ter muita calma, muita sabedoria para criar situações para a gente conseguir ser superior a eles e ganhar e classificar. Meu amigo Celso. Diga, Miller. O que esperar de uma equipe que venceu somente 4 partidas até agora no Campeonato Brasileiro? E os números são mais tristes ainda se você pegar os últimos 10 jogos, incluindo 2 amistosos lá no México. O Santos não vence há 10 jogos, venceu 1 nos últimos 14. Praticamente 2 meses sem vitória. Sim, a última vitória foi em 13 de junho, foi o Fluminense lá no Rio, antes da Copa do Mundo. 13 de junho, hoje é dia 14 de agosto. Então, 2 meses. 2 meses. Aí que entra a questão. O Santos pode vencer lá em Minas, sei lá, 1-0 e levar para os pênaltis. Tem que fazer 2 para se classificar direto. Pode, mas como acreditar num time, né, que não vence há 10 jogos, venceu uma partida só há 2 meses, fora de casa e contra um Cruzeiro que é muito bem montado. Falam tanto do Mano Menezes, o Miller, mas na real, o Cruzeiro não vai bem no Campeonato Brasileiro, esperava-se mais, ok. Libertadores, venceu o Flamengo no Rio por 2-0, praticamente encaminhou a vaga. Na Copa do Brasil, venceu o Santos por 1-0, praticamente também encaminhou a vaga. Para mim, Celso, o Cruzeiro, em uma dessas 2 competições, vai chegar na final. Até porque a equipe tem muita qualidade, tem um atacante lá, o uruguaio, o Arrascaeta, que joga muita bola. Thiago Neves. Exatamente. É um time, além de ser um time compacto, bem montado, é um time que tem muita qualidade técnica. Isso que faz a diferença. Diferente do Santos. O Santos só tem molecada boa na frente, mas não tem meio campo e nem defesa. Muito bem, no outro jogo que também vai decidir uma vaga para a semifinal, o Flamengo recebe o Grêmio. O rubro-negro vai apostar no apoio do torcedor, que deve comparecer em grande número ao Maracanã. No jogo de ida, deu empate em 1-1 na casa gremista.
Eu espero uma partida muito disputada. A gente sabe que tem o fator casa a nosso favor, a torcida nos apoiando. Sem dúvida nenhuma, isso tem um peso importante. Eu acho até que eles do outro lado já reconheceram isso em algumas entrevistas, mas não é definitivo, né? A gente vai enfrentar uma grande equipe que tem bastante qualidade, uma equipe que a gente sabe que não pode deixar confortável no jogo, porque tem muitos jogadores com capacidade para desequilibrar a partida, para ter atuações, enfim, decisivas. A gente tem que tentar impor o nosso jogo, não deixar eles confortáveis e, ao mesmo tempo, fazer um jogo sólido, um jogo seguro, porque quem oferece espaços ao Grêmio sempre corre um risco muito alto, mas a recíproca também é verdadeira. Se o Grêmio oferecer muitos espaços ao Flamengo, certamente vai ter problema. Então eu acho que vai ser uma bela partida, muito disputada, como foi o primeiro jogo. No Grêmio, o técnico Renato Gaúcho vai ter o retorno de um importante reforço para encarar o rubro-negro. O clima da última atividade do Grêmio em Porto Alegre antes da partida decisiva das quartas de final da Copa do Brasil contra o Flamengo foi bastante descontraído. Até mesmo o treinador Renato Gaúcho participou do rachão com os jogadores. Quem também esteve em campo foi o atacante Everton. O jogador deve voltar a ser titular da equipe depois de cumprir suspensão contra o Estudiantes pela Libertadores. Ele garante determinação gremista para conquistar uma vaga na semifinal da Copa do Brasil. Natural, eles jogando em casa, com o apoio da torcida deles, vão vir para cima, né? Como de costume. Aqueles primeiros 15, 20 minutos ali a gente tem que estar bem focado, bem ligado, porque a gente sabe da força deles no Maracanã, né? O professor vem passando isso durante a semana, que a gente possa controlar bem esse início de jogo. Everton está negociando a renovação de contrato. Além disso, deve ser observado pelo técnico da seleção, Tite, na partida de amanhã. A presença dele acaba te dando uma motivação a mais, né? Não só a motivação do jogo, que já é grande, mas acaba te dando uma motivação a mais, porque tu sabe que tem um treinador da seleção olhando, mas a gente procura deixar isso de lado e focar somente no Grêmio. Creio, como eu sempre falo nas outras entrevistas, a seleção é muito fruto do que você planta dentro do clube, né? E se eu fizer um bom trabalho, creio que possa ser chamado aí outros jogadores também. Miller, esse é daqueles jogos que a gente não pode perder. É verdade. Lá no Sul já foi um jogaço, 1-1 só, dois favoritos. Na Libertadores, acho que o Flamengo já dançou. Mas eram favoritos na Libertadores, favoritos na Copa do Brasil. E a expectativa é realmente de um grande jogo. O Flamengo está tentando jogar em casa, mas eu acho que o Grêmio, como time, me parece mais pronto. Não sei se você concorda comigo. Não, sabe o que acontece? Lá no Sul, o Grêmio jogou bem o primeiro tempo. No segundo tempo, o Grêmio cansou, defendeu o resultado. O treinador do Flamengo, inteligentemente, ele mudou e as mudanças foram positivas. Tiveram um efeito legal. E o Flamengo conseguiu um empate nos acréscimos. Então, acho que está aberto ainda, né? A gente não pode dizer que o Flamengo vai chegar e vai golear o Grêmio em casa. Até porque o Grêmio, com a volta do Douglas, que é aquele típico, né? Antigo, meia clássico, esquerda. Camisa 10. Exatamente, muito inteligente, faz a bola correr, a bola chega com qualidade pro Everton, pro Ziel, né? Jael lá na frente. Então, acho que esta classificação ainda está aberta. É difícil você apontar o Flamengo como franco favorito. O Douglas é daqueles que a camisa 10 cai muito Cai bem, muito bem. né? Faz É o antigo total meia, né? sentido. O antigo pois meia, meia que infelizmente não existe mais. A gente volta falando do Corinthians, que amanhã encara a Chapecoense na Arena Condá. Veja agora como o Timão está se preparando para o confronto contra a equipe catarinense. O Corinthians permaneceu em Chapecó, onde no último domingo perdeu de virada por 2-1 para a Chapecoense na Arena Condá pelo Brasileirão. Amanhã o confronto é com o mesmo algoz do final de semana. No entanto, o jogo será válido pela Copa do Brasil. Na primeira partida, os paulistas venceram por 1-0 e podem até empatar, que já garantem uma vaga na semifinal do torneio. Temos uma vantagem mínima, mas temos, né, e sabemos que talvez no começo do jogo, em algum momento eles vão tentar pressionar de todas as formas para desestabilizar a gente e tentar fazer um gol. Então o importante é a gente ter a cabeça no lugar para conseguir ter o controle do jogo. O Corinthians, que vai a campo amanhã, deve ser bem diferente do que atuou pelo Brasileirão. Uma das alterações pode ser a volta do atacante Jonatas. A gente sabe que precisa de todo mundo, né? Então todo mundo tem que estar preparado justamente para essas situações, né? Porque a gente sabe que
Copa do Brasil, Libertadores, Brasileiro é muito puxada e principalmente também por causa das viagens, né? São bem cansativas, então a gente tem que estar todo mundo inteiro para poder ajudar da melhor forma. A derrota de domingo ainda rende nos bastidores do clube. O atacante Cleison, ao ser substituído no segundo tempo, arremessou água nos torcedores locais que o xingaram. Pelo Instagram, o jogador pediu desculpas e demonstrou interesse em encontrar a torcedora que foi atingida. O lance não foi anotado em súmula, porém, mesmo assim, o atleta pode ser denunciado ao STJD e pegar pena máxima de 6 partidas. Também nas redes sociais, o Corinthians lançou hoje a segunda edição do Papo Reto, programa semanal com o presidente André Sanches. O convidado da vez foi o diretor de futebol Duílio Monteiro, que acalmou os torcedores ao dizer que Romero deve permanecer no clube. O Romero é um atleta que tem a cara do Corinthians, ele, além de hoje um grande artilheiro, mas é um atleta que se doa dentro de campo, que representa a raça corintiana, a vontade da fiel. Então é um ídolo, não tem nenhuma proposta para ele hoje, mas lógico, né, presidente, como ele já falou, é importante que o atleta queira ficar no Corinthians. E nesse caso o Romero quer permanecer no Corinthians e a gente espera que ele fique aí e dê muitas alegrias para a torcida. Olha, presta atenção nas entrevistas, desde o Jean Mota, todo mundo num sono, devagar. Bom, enfim, Corinthians é que não pode ser devagar. Exatamente. Venceu por 1-0, joga por um empate. A Chapecoense tem que fazer 2 gols de diferença para se classificar, que não tem mais aquele lance do gol fora na Copa do Brasil. Mas 1 gol de diferença leva a decisão para os pênaltis. E aí, não é loteria para você, né, Mili? Não, esse jogo é o único, diferente de Grêmio e Flamengo, né? Claro. Acho que o Corinthians é muito superior. E o Romero no Taqueirão, ele gosta de jogar lá, né? Nossa, acho que o Corinthians, artilheiro. Acho que o Corinthians mete 2-0 na Chapecoense e se classifica. O Cleison, só uma informação, segundo me informa aqui, Rodolfo II, né? Filho do Rodolfo I. Que é Pai filho do Papa III. João Paulo III. Mentira. Mas vamos lá, onde eu estava, que eu me perdi agora. Ah, tá. O Cleison. Cleison sentiu dores e a dúvida para a partida. Então pode ser que não jogue o Cleison. O Cleison que espirrou a água lá em Chapecó na torcedora. Olha, fez errado. Não devia ter feito isso. Mas o torcedor também... Mas já se desculpou também. Mas me parece que não foi a mulher que o xingou. Né? Não, né? Foi outro cara. Não, porque se tivesse sido aí, ela merecia. Vamos combinar. O problema foi que ele errou a mira. Agora, o torcedor também... Eu já falei 1000 vezes. O torcedor não é porque ele pagou um ingresso que ele vai para o estádio, ele pode fazer o que ele quiser. Faz uma terapia. Pode xingar, pode... usa esse dinheiro do ingresso. Se precisa resolver alguma coisa, extravasar de alguma maneira, em vez de xingar as pessoas que estão ali trabalhando, vai fazer uma terapia. Paga um psicólogo, mas não é esse desabafa, preço, psicólogo, Celso. Fala tudo. É muito mais caro, né? Mais ou menos. Mais ou menos. O ingresso anda caro também. Então, de repente, deixa de ir em 2 jogos e vai se tratar. Mas uma sessão não adianta, Celso. Tem que ser várias, mas é melhor do que encher a paciência de quem está trabalhando, entendeu? Tem que parar com essa história de que o futebol é um universo paralelo e porque pagou o ingresso vale tudo. Nananina não. Nada Aliás, disso. quando o Rodolfinho III vem? Hein, Rodolfo II? O Jornão já passou na sua frente, Segundo informações, né, já estava vindo já, mas... Tá a caminho, mas foi mentira. Vai demorar, o Rodolfo falou que vai demorar um pouquinho, mas só um pouquinho, Rodolfo. Hora de falar do São Paulo, que segue se preparando para enfrentar o Colón nesta quinta-feira na Argentina, pelo jogo de volta da segunda fase da Copa Sul-Americana. Adriano Dolfi esteve no CT da Barra Funda acompanhando o treino do tricolor. Em 3 jogos na Copa Sul-Americana, 3 expulsões. Esse fato talvez seja uma das únicas preocupações do técnico Diego Aguirre no São Paulo. Isso não pode acontecer. São Paulo não tem que entrar em nenhuma briga e não deve acontecer de tomar cartões vermelhos como aconteceu. É uma coisa que temos que falar e que temos que tentar finalizar o jogo com todos os jogadores em campo. Preocupado com o lado emocional e psicológico dos jogadores, o técnico Diego Aguirre tomou uma decisão. Não vai relacionar o atacante Diego Souza para a viagem a Santa Fé na partida contra o Colón. Pesou o lado físico, mas principalmente a questão das brigas e discussões do atacante com os adversários na partida realizada no estádio do Morumbi. A sequência
de jogos, que jogamos domingo com viagem em Recife. Se ele joga quinta, aí já fica com alguma dificuldade para domingo e tem um risco de machucar-se. Um jogador importantíssimo, é um líder do time e, no caso dele, preferimos que fique trabalhando aqui, preparando-se para jogo de domingo. O treinador ainda vai definir a equipe. Exceção a Diego Souza, todos os titulares estão relacionados. Certeza, pelo discurso, é que o tricolor vai brigar pela classificação. Temos que ir com a convicção de que temos que ir a classificar, a passar a fase. Eu dou muito valor à Sul-Americana e não é um jogo que nós vamos ir a passear. Eu entendo o momento bom do Campeonato Brasileiro, mas também temos que tentar passar essa fase. Na quinta-feira, Palmeiras e Bahia decidem aqui em São Paulo, atenção para você de casa, quem será o último semifinalista da Copa do Brasil. Foi aí, Rodolfo. Após o empate por 0-0 na Arena Fonte Nova, os baianos estão confiantes de que podem surpreender no duelo aqui no Pacaembu. Será? A gente tem totais condições de surpreender, respeitando sempre, eu acho que qualquer equipe que a gente for jogar, a gente preza isso, respeitar a outra equipe, mas a gente tem que fazer o nosso trabalho, né? Tem que buscar a todo custo o resultado positivo. E não vai ser diferente nesse jogo de quinta. Nós vamos buscar o resultado positivo ao nosso favor. O Bahia ainda não tinha passado, ainda não passou, né, para as semifinais da Copa do Brasil. E nós temos essa oportunidade, como falei antes, respeito a outra equipe, mas a gente tem que fazer o máximo possível para conquistá-la. Já o Palmeiras se apega ao bom momento vivido com o técnico Luiz Felipe Scolari. Em 4 partidas sob o comando do treinador, o Verdão conseguiu 2 vitórias e 2 empates sem levar nenhum gol dos adversários. Acompanhe como foi a terça-feira do Verdão com o repórter Fernando Gavini. O Palmeiras tem uma decisão pela frente nesta semana. Na quinta-feira, o Alviverde enfrenta o Bahia no Pacaembu pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. A primeira partida em Salvador terminou empatada em 0-0. O Palmeiras precisa de uma vitória simples para se classificar, mas um novo empate leva a decisão para os pênaltis. O trunfo do Verdão para esta partida é que nos últimos 5 jogos a equipe não levou gol. Vejo todos falando isso, né? Mas está sendo um trabalho bem feito. Estamos treinando bastante para que isso aconteça. E graças a Deus está acontecendo. O Filipão pega ali a defesa, trabalha bastante para que nos jogos, né, podemos tomar menos gol para o nosso ataque fazer mais. Curiosamente, o Palmeiras não leva gol desde que Roger Machado foi demitido. De lá para cá, Wesley Carvalho dirigiu o time em um jogo, Paulo Turra em outro e Filipão nos últimos 3. Neste período, foram 3 vitórias e 2 empates. O Roger estava fazendo um bom trabalho aqui também. O Filipão, como ele chegou aqui e disse que ia pegar a continuidade do trabalho do Roger, porque tinha pouco tempo para trabalhar. Mas de acordo com os dias, né, e está conseguindo sim trabalhar do jeito que ele quer. E o Filipão, todos sabem, é um treinador de muito nome, um treinador que conhece muito. Se por um lado o Mike não quis criticar Roger Machado, por outro lado o lateral direito encheu a bola de Filipão. A maioria do grupo eu acho que não trabalhou com ele, só ouvia, né, os repórteres falando isso aí, que ele era meio grosso, meio isso, meio aquilo. Só que totalmente diferente, é um cara super brincalhão. O cara é lógico, quando tem que dar dura, dá dura. Mas ele... Todos estão amando ele, além de ser um cara que, né, tem uma carreira aí brilhante. Nesta terça-feira, o campo da Academia de Futebol só não ficou completamente vazio porque Guerra apareceu por aqui para fazer um trabalho que faz parte da recuperação da cirurgia que ele fez no pé.
O treino propriamente dito aconteceu no Pacaembu, local da partida de quinta-feira, mas os portões foram fechados para os jornalistas. Para este jogo, o desfalque deve ser Gustavo Scarpa, que está com uma inflamação no tornozelo. Já o goleiro Everton, que deixou a partida contra o Vasco por conta de um desconforto muscular, deve jogar. As novidades para essa partida são o William e também o Marcos Rocha, que voltaram a treinar normalmente e estarão à disposição do técnico Luiz Felipe Scolari. Sobre a equipe do Palmeiras, sobre o elenco do Verdão, uma perda. O Thiago Martins foi negociado com o Yokohama Marinos do Japão. Contrato de empréstimo que vai até o final de 2019. Da Academia de Futebol na Barra Funda, Fernando Gavini. Então, o Filipão, a vitória mais marcante foi sobre o Cerro, fora, apesar de ter feito um primeiro tempo muito ruim, no segundo tempo foi bom, o Borja marcou 2 gols. E sobre o Filipão, né, a gente estava vendo o Mike falar, claro, como já disse o Fábio Carilli, né, o que acontece nos vestiários a imprensa jamais vai saber, na maioria das vezes. De qualquer forma, a referência que eu tenho do Filipão é o trato como profissional, né, atuando como repórter, nunca tive nenhum problema com ele, muito pelo contrário. Agora, como jogador no vestiário, você teve essa oportunidade. E aí, Filipão realmente é mais doce ou é mais casca dura? Não, ele é mais doce sim. Com os jogadores, ele é um paizão. O jogador do Palmeiras disse muito bem. O Filipão, no vestiário, ele consegue abraçar o grupo e o grupo consegue, joga pra ele, entendeu? Ele só tem essa cara de sisudo assim na mídia, na televisão, mas ele é muito paizão, muito gente boa, entendeu? É claro que a gente não pode avaliar o trabalho do Filipão até agora. Sim. Tem que avaliar no final da Libertadores e na sequência do Campeonato Brasileiro. Até agora ele conseguiu uma média muito nada, sendo que o Roger tinha uma média muito boa quando saiu. É isso aí. E sobre o jogo contra o Bahia, pela Copa do Brasil, o empate lá acabou não sendo um resultado ruim. Basta ao Palmeiras uma vitória simples jogando em casa. Convenhamos, comparando um time com o outro, o Palmeiras tem amplas possibilidades de conseguir essa vitória e conseguir a classificação para as semifinais da Copa do Brasil. E aí... Palmeiras favorito, com exatamente. Vai cruzar ou com o Santos ou Cruzeiro, provavelmente com o Cruzeiro. Palmeiras e Cruzeiro. Na próxima fase. Pois é. Filipão e Mano Menezes. 2 copeiros. Gaúchos. Pelo menos essa é a lógica. Do outro lado da chave, quem sabe um Corinthians e Flamengo ou um Corinthians e Grêmio. Ou seja... Claro, só o Chapecoense também pode surpreender. Não, mas vamos falar em lógica, Chapecoense não vai surpreender ninguém, não. Pode esquecer. Também acredito que não. Acho que avança o Corinthians e o Palmeiras também. É, isso aí. Tá, e a gente vai ver agora o que o pessoal de casa respondeu na nossa enquete. No momento, qual é o principal adversário do São Paulo na concorrência ao título do Campeonato Brasileiro? O que você falou, Celso? Flamengo? Eu falei não. Eu falei Flamengo. Falei Internacional. Falou Inter, eu falei que é o Guerreiro, que tá no Inter. Pois é. Né? E o Miller falou que é o Internacional. Não, falou que é o Flamengo. E a maioria respondeu que é o Internacional. Viu? 50% Galera tá comigo. dos votos. Ó. Só? Ué, a maioria tá comigo. Eu que disse Internacional. Você falou Flamengo apostando no Guerreiro. Esquece, é melhor a gente esquecer isso. Não, mas eu leio. Não é isso, eu queria falar do Inter. Ó, acabou o programa hoje. É isso aí. Ai, quem é esse homem? Larry Graham. Você. Isso, baixista, um dos músicos mais influentes do século XX, que completa hoje 72 anos. Eu não conheço ele, mas a gente vai escutar, Miller. Vamos conhecer. Eu também nunca ouvi falar desse cara. Tudo de bom, Larry. Beijo, gente. Tchau.